Graça e paz, amada igreja, família MPEV, louvado seja o nome do Senhor por mais um dia diante da sua presença, né? Por mais um dia que Ele nos concede a graça de estarmos aqui, né? Falando, se dirigindo a vocês. Hoje, excepcionalmente, estaremos passando a mensagem através do vídeo gravado, considerando que nessa quinta-feira houve um furto dos fios da igreja, a igreja encontra-se sem energia. Esperamos aí até a próxima, já na terça-feira, já está com tudo restabelecido, né? Pedindo desde já que estejam aí orando por aquele que deu esse prejuízo à igreja, né? Num primeiro instante, diante de uma situação dessa, a gente fica aí irado, né? Ninguém gosta de levar prejuízo, mas entendendo que é uma pessoa que carece da presença do Senhor, né? De uma vida transformada, que estejamos aí intercedendo para que essa vida possa se converter ao Senhor. Lembrando aos irmãos com relação aos dízimos, primícias e ofertas, para que não deixem de estar cumprindo esse princípio. O Senhor tem nos abençoado, nada tem nos faltado, principalmente numa situação difícil que o país passa. A gente sabe aí que os irmãos têm sido supridos em suas necessidades, realmente a fidelidade do Senhor tem se manifestado. Entendendo sempre aí que o dízimo protege nossos bens, a primícia santifica tudo aquilo que compramos, pois não sabemos a origem, né, daquilo que compramos. E a oferta é livre, né, meu irmão? Que você entenda que realmente a oferta ela deve ser dada de coração, com alegria no coração, para que realmente a bênção do Senhor, ao qual diz que multiplica a 30, 60, 100 por 1, possa ser estabelecida sobre a sua oferta, sem dor, sem débito com o próximo, realmente uma oferta limpa em todos os sentidos. Amém, meus queridos? Nesta noite, em nome de Jesus, quero estar compartilhando com os irmãos o tema natureza humana. Essa natureza humana que tanto grita e se manifesta através de nós, diante das circunstâncias, diante daquilo que sentimos, diante daquilo que somos atacados, provocados. O quão difícil é deixar com que a natureza divina, a presença do Senhor, a ação da cruz do Senhor fale mais alto do que a ação da nossa natureza. Então, que em nome do Senhor Jesus Cristo você possa estar atento àquilo que o Senhor quer tratar conosco nesta noite, nesse sentido, para que possamos estar realmente buscando a cada dia mais sermos dirigidos, direcionados, conduzidos pela ação do Espírito Santo, ao qual hoje se faz presente na minha e na sua vida, que recebemos o Senhor Jesus Cristo como único e fiel Salvador, que entendemos a ação na cruz e que queremos realmente nos aperfeiçoar até a sua volta e nos encontrarmos servindo a Ele em espírito e em verdade. Amém, meus irmãos? Eu peço que vocês abram suas Bíblias e desde já não deixando com que essa natureza humana se manifeste, estejam atentos, estejam manuseando a palavra do Senhor, realmente interagindo, para que o Espírito Santo venha trabalhar e o nosso inimigo não venha agir, ainda que nesse momento da palavra, e até contestando justamente aquilo que estamos aqui querendo tratar, que é a natureza humana. Não deixe que a natureza humana prevaleça sobre a vontade do Senhor. Então peço que vocês abram suas Bíblias ali em Gálatas, no capítulo 6, a partir do versículo 1, que diz da seguinte forma: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Versículo 8. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará ruína, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará vida eterna. Amém? Quero chamar a atenção que o apóstolo Paulo aqui, aos Gálatas, ele chama a atenção, vós que sois espirituais. Ou seja, aqueles homens já haviam sido alcançados pela palavra do Senhor e passavam por um momento onde determinada seita estava questionando a forma como estavam querendo viver o Evangelho, querendo trazer de volta ordenanças e alguns preceitos da lei.
E o apóstolo Paulo chamando a atenção, olha, vós agora já sois espirituais, então encaminhai com tal espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejam também tentados. Ou seja, como homens espirituais, como tais devem agir, orientando através de um espírito de mansidão, e que não errem, porque Deus não se deixa escarnecer, porque aquilo que é semeado na carne trará ruína. Então, muitas das vezes eu e você temos semeado na carne, vivido na carne. Algumas versões trazem no lugar de ruína corrupção, ou seja, deterioração, decomposição. Então tudo aquilo que é vivido na carne, que é semeado na carne, meu irmão, um dia há de se acabar. Um dia vai perecer. Seja algo físico, material, ou mesmo no reino espiritual. Porque tem muitas pessoas que andam caminhando nesse relacionamento com Deus, mas de uma forma carnal, não buscando realmente uma transformação, uma entrega na obediência daquilo que a palavra do Senhor tem chamado nós a vivermos. Então tudo isso o apóstolo Paulo está falando assim, olha, como homens espirituais, assim vocês devem se comportar na orientação, no caminhar, no ser, para que também não sejam tentados, porque Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, seja carnal ou espiritual, assim ele irá colher. E continua dizendo que se semearmos no Espírito colheremos a vida eterna. E como tais, como homens e mulheres espirituais, ao qual o Senhor nos chamou a sermos, a andarmos, se realmente cremos nessa vida posterior, essa vida que vivemos aqui na terra, essa vida eterna que aguarda todos aqueles que creem no sacrifício do Senhor, assim devemos nos comportar, para que possamos colher realmente essa vida eterna que nos aguarda. Porque do contrário, conforme a palavra nos diz, não vamos colher isso. Vamos colher realmente a ruína, a perdição, em nome do Senhor Jesus. Estejamos atentos à forma como estamos vivendo, a nós que realmente cremos na ação da cruz, a nós que dizemos que cremos nesse Senhor Jesus Cristo. Pus aqui uma pergunta aqui, ao qual eu e você devemos estar fazendo, e nas ministrações que já tive a oportunidade de fazer, vira e mexe eu faço uma analogia com músicas seculares aos quais os autores sempre questionam, quem sou eu diante dessa vida, quem somos nós, Até fiz essa analogia nos últimos cultos, quem sou eu, quem sou você, quem somos nós. Eu acredito que ninguém tenha vida nesse mundo a passeio, O autor ali mostrando através da sua música, ainda que secular, buscando o sentido da sua vida, da nossa vida. E eu acredito que hoje, quando eu e você acordamos, olhamos no espelho, ao fazermos a nossa higiene matinal, e com certeza eu te pergunto, o que você viu no espelho? Obviamente, uma resposta carnal vai dizer, não, eu vi o meu rosto, eu vi de repente uma ruga a mais que surgiu, eu vi um cabelo branco a mais que surgiu, eu vi como eu estou envelhecendo. Mas essa é a visão carnal que eu e você vemos no espelho, que as pessoas veem em nós. Mas o que você vê dentro de você? O que eu vejo dentro de você quando olho para o espelho, e aí saindo do espelho físico e indo para o espelho espiritual, olhando para dentro de nós? Será que vemos realmente os frutos do Espírito Santo se manifestando, florescendo, aflorando, crescendo? O que nós enxergamos? A nossa natureza humana, o quanto ainda nós estamos corrompidos, o quanto ainda precisamos melhorar, se há realmente algo de bom, considerando esse chamado que o Senhor já tem em nossas vidas, o como temos servido ao Senhor. Então essa é a questão. Essa é a forma que eu e você, enquanto seres espirituais chamados para andarmos no Espírito, na orientação do Espírito Santo, devemos sempre estar nos analisando, logo no início do dia, para que no decorrer dele estejamos atentos à voz do Espírito Santo e no manifestar da sua vontade. Porque estaremos sempre sendo testados, sempre sendo confrontados, se realmente vivemos da forma como o Senhor quer ou não. Então, quem sou eu? Quem é você, espiritualmente falando? Você consegue traduzir isso? Se eu pedisse para que você pudesse, de alguma forma, descrever quem é você,
na maioria das vezes nós vamos nos descrever como boas pessoas. Podemos até colocar algumas situações da nossa natureza humana que ainda precisam ser arrumadas, mas não na sua totalidade, porque de repente nós não vamos ter essa visão global. Mas o Espírito Santo tem, mas o Senhor tem. Mas as pessoas até que nos observam podem até ter, talvez não na sua integralidade, mas na sua grande maioria. Talvez nossa esposa, o esposo conheça bem a esposa, que tem a convivência diária, vai poder falar muito mais dessa pessoa nesse sentido. E daí a necessidade de estarmos sempre nos colocando debaixo da presença do Senhor, pedindo realmente essa análise. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, assim como o salmista, sempre em contato com o Senhor, se manifestando, sempre buscando monitorar para que essa natureza humana não prevalecesse sobre a ação do Senhor, sobre a vida, no caso aí de Davi, sobre nossas vidas. Pois como seres humanos preferimos fazer as coisas do nosso jeito, o resultado disso é que, consciente ou inconscientemente, desenvolvemos uma rebeldia contra a autoridade e a vontade de Deus. O fato de não observarmos a forma como temos andado, se estamos realmente mais na carne ou andando espiritualmente como o Senhor nos quer, nos faz realmente consciente ou inconscientemente negarmos a ação da cruz, negarmos a vontade do Senhor e andarmos em desacordo. Ignoramos algumas de suas leis ou passamos a interpretá-las para que se ajustem ao nosso próprio ponto de vista. E é assim que funciona a nossa natureza pecaminosa, mais conhecida como natureza humana, e por consequência ignoramos, anulamos os dois mandamentos que resumem a Bíblia. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Entendemos isso quando a nossa natureza humana prevalece. Anulamos a ação deste amor a Deus, em obediência àquilo que Ele nos pede, em amar a Ele, em se relacionar com Ele, só conseguimos nos relacionar com Deus através do Espírito Santo, em sintonia com o Espírito do homem. Esse Espírito que foi soprado e dessa forma em nós, e dessa forma age em nós com essa necessidade de nos relacionarmos com Deus. Esse vazio que todo ser humano tem, essa necessidade que todo ser humano tem em se relacionar com uma divindade que muitas das vezes não conhece e tem buscado de diversas formas se relacionar com essas divindades através de religiões diversas. Mas para nós que temos esse entendimento, sabemos que esse vazio para esse com o nosso Deus, esse nosso Criador de nossas vidas. Mas ignoramos isso, buscando muitas das vezes, através da nossa carne, ajustar a palavra do Senhor às nossas vontades, à nossa natureza humana. Enquanto que a palavra do Senhor fala que a nossa natureza humana seja morta, seja crucificada, assim como a palavra do Senhor diz, já não vivo mais eu, mas sim Cristo Jesus, já crucifiquei a minha carne em Cristo Jesus, para que Ele viva em nós e para que nós vivamos conforme Ele viveu, para que nós andemos conforme Ele andou sobre essa terra, que mesmo na forma humana não se deixou corromper, não se deixou se levar, não se deixou contaminar, e em sintonia contínua com seu Pai, superou todas as situações que a natureza humana podia condená-lo, podia escravizá-lo. E assim como Ele o fez, Ele nos diz que nós também devemos fazê-lo e que nele, com Ele, através dele, nós também venceremos como Ele venceu. Então a deformação afetou o relacionamento com Deus. A nossa imagem e semelhança a qual fomos criados foi deformada e com isso perdemos o relacionamento com Deus e dessa forma a nossa natureza humana sobressaiu. E isso hoje também não é diferente, apesar de muitos de nós aí temos aceitado Jesus Cristo como nosso único e fiel Salvador, temos nos batizado, frequentarmos os cultos, a igreja, buscarmos, fazemos ações em prol do nosso próximo, mas estamos sujeitos sempre com que essa natureza humana venha se manifestar, venha prevalecer, porque esta é uma guerra contínua. A palavra do Senhor diz que no mundo teremos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, para que realmente possamos superar o que vai acontecer. E quando diz ter bom ânimo, são os ataques que vêm em direção à nossa carne, em direção à nossa condição enquanto cristãos, enquanto servos do Senhor, para realmente
permanecemos firmes. Porque desde então estamos nesse combate entre a carne e o espírito. Olha que diz Gálatas 5, a partir do versículo 1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-se debaixo do jugo de servidão. E servidão de quem? Do pecado. Do pecado de quem? Da nossa carne. A nossa carne que grita e milita contra o nosso espírito. Ou seja, fomos libertos disso a partir do momento em que quando aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador. Isso é fato, isso é consciente e sabemos. A questão é de que forma estamos nos conservando nessa liberdade sem nos colocarmos debaixo do jugo dessa servidão, sem deixarmos com que essa carne prevaleça, né, sobre a liberdade que recebemos através do Espírito Santo e assim nos conservemos até a volta do nosso Senhor. No versículo 16 do mesmo capítulo 5 diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Versículo 17: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se, porque estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estás debaixo da lei. Então essa é a questão, meu irmão. Andar no Espírito. E assim eu não cumprirei a vontade da minha carne. E a questão é justamente essa. Como temos andado? Porque a forma com que ando é a forma como eu vou me enxergar, como eu vou estar me analisando, é a forma como eu vou me comportar no meio diante das circunstâncias, é a forma como eu vou me comportar dentro da geografia que eu estou inserido, é a forma como eu vou expressar o meu amor e o meu louvor ao Senhor, realmente em verdade, em espírito. Então é isso que o Senhor quer tratar, quer nos orientar nesta noite. E que até o final dessa mensagem aí você estejamos identificando até onde a nossa natureza tem imperado em nossas vidas. O que é necessário realmente ser mortificado em nossas vidas para que na volta de Jesus Cristo, ou mesmo nessa convivência que temos tido com Ele, possamos realmente estar nos alinhando, nos aprumando, nos aperfeiçoando em nome de Jesus. Eu quero lembrar aqui o texto que terminei na última vez que tive a oportunidade de levar uma mensagem a vocês, sobre o tema perseverança, ao qual no final da mensagem eu li 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 ao 8, que diz assim, o apóstolo Paulo, no término da sua missão nessa terra, ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Versículo 8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amém? Você vê, nós percebemos aqui 3 ações do apóstolo Paulo nessa sua caminhada sobre essa terra, cumprindo a sua missão. Combateu, acabou e guardou. 3 ações que ele necessitou fazer para realmente cumprir a sua missão, mas que não cumpriria se não estivesse em espírito, se não estivesse sendo orientado pelo Espírito Santo do Senhor, se não estivesse em sintonia com o Espírito Santo do Senhor, se não estivesse realmente fazendo esse processo de reciclagem, de análise, não deixando com que a sua natureza prevalecesse. Porque em outro texto o apóstolo Paulo diz que o bem que ele queria fazer ele não fazia, mas o mal que ele não queria ele fazia. Mas no final da sua carreira ele pôde afirmar: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas aquele que anda na carne, aquele que tem deixado prevalecer a sua carne, ainda que em algumas situações ande o caminho no Espírito ou haja no Espírito, ele não vai conseguir combater um bom combate. Não até o fim. Ele não vai conseguir terminar a sua carreira. Ele não vai guardar a sua fé. Ele pode até iniciar esse combate, combater até uma determinada situação. Pode até caminhar e andar nessa disposição carnal em cumprir a missão do Senhor, em fazer a obra do Senhor. Pode até guardar a sua fé até que chegue uma situação onde a sua carne não vai suportar e vai prevalecer. Porque com a carne é isso que ocorre.
não há uma eternidade, não há uma constância, porque ela perece, ela morre, ela fica no meio do caminho, porque tudo que é da carne é perecível. Então são ações que podem e devem ser exercidas e só poderão, melhor, ser exercidas através da ajuda do Espírito Santo que habita em mim e habita em você. Você que porventura poderá estar ouvindo essa ministração, que ainda não recebeu Jesus Cristo em sua vida, saiba que Ele o chama, saiba que a partir do momento que você der ouvido a esse chamamento, o Espírito Santo também habitará na sua vida e terá o prazer de te orientar na forma como andar nesse Espírito, nessa verdade que é a palavra do Senhor, para que todos nós, no retorno de Jesus Cristo, possamos ser reconhecidos como seus filhos e adentrar em seu reino, e usufruir desta vida eterna, ao qual está anulada para todos aqueles que rejeitam esse chamado, que rejeitam essa verdade e que têm andado na vontade da carne. 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 4 a 5, dentro desse entendimento do caminhar no Espírito, o apóstolo Paulo chama atenção para que Timóteo não se deixe envolver pelos negócios dessa vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Então as coisas desta terra, referente às coisas desta vida, que vão morrer e perecer nesta terra, nesta vida, ele chama atenção, olha, não se deixe se enroscar. E assim é para nós, meu irmão. Muitas das vezes situações têm nos enredado, nos embaraçado, tirando o nosso foco da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nossas vidas, para a obra que o Senhor chamou, tanto individualmente a cada um de nós, como a sua igreja, como corpo, a anunciar o seu evangelho, a testemunhar da sua graça, a anunciar a ação da cruz. E no versículo 5 ele diz assim: semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Quais são as regras, meu irmão? Se deixar ser levado, orientado, encaminhado pelo Espírito Santo do Senhor. Pois Jesus Cristo, ao terminar sua obra aqui, disse que enviaria o Espírito Santo para que nos orientasse, para que nos aconselhasse, para que nos aconchegasse diante das situações que enfrentaríamos. Então ele ficou como nosso tutor. A questão é que na maioria das vezes queremos agir dentro da nossa vontade porque nos assustamos com as circunstâncias, nos deixamos nos levar por ela. O pecado inicial, aonde nos diz que nós somos donos de nossa vida, que foi sugerido ali a Eva, para que nós fizéssemos, andássemos e caminhássemos, sem essa orientação, sem essa ligação com o Senhor, fez com que nós realmente perdêssemos essa imagem e semelhança do Senhor. E não pode ser diferente conosco, mesmo nós que estamos na presença do Pai ou buscando essa presença. Essa imagem e semelhança, ela pode ser contaminada a todo e qualquer momento, pois a palavra do Senhor nos diz que aquele que diz não ter pecado se faz mentiroso. Mas aquele que confessa os seus pecados, o Senhor é justo, é fiel e justo para nos perdoar e de nos purificar deste pecado. E assim, nesta purificação, veja tão somente, não somente nos perdoar, Ele tem que nos purificar, nos limpar, nos tirar de toda sujeira. Não basta simplesmente uma condição de perdão, para que possamos nos manter a imagem e semelhança daquele que nos criou. Essa imagem e semelhança é que não fisicamente falando, mas no dominar, no gerir, no criar, tudo isso que é inerente a nós enquanto seres humanos, imagem e semelhança do Senhor, essa essência do Senhor que Ele nos concedeu quando nos criou e a qual foi deturpada e manchada e hoje é utilizada para o mal. Porque veja aqui em Gênesis 3, no capítulo 22, olha o que o Senhor diz: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda sua mão e não tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, tiremos ele do jardim. E ali o homem é expulso do jardim. Porque o Senhor, Ele confirma aquilo que o próprio Satanás disse a Eva, no capítulo 2, no versículo 5. Olha, olha que fruta, por que vocês não comem aquela fruta? E aí Eva responde: não, o Senhor disse para que nós não comêssemos a fruta. O fruto, melhor. E aí, tanto fala que não comesse o fruto, como não tocasse também. Só que o Senhor disse para simplesmente não comer, mas Eva vai e acrescenta mais uma situação, para que não toque.
E assim ocorre quando uma proposta mundana, quando a nossa carne se atenta a uma tentação, a uma proposta que vai satisfazer a carne, a gente acaba agregando a palavra, manipulando a palavra, aquilo que o Senhor diz, para, né, o nosso próprio proveito. Mas aí Satanás vai e confirma, e nós podemos ver aqui que Satanás fala realmente uma verdade. Ele é considerado um mentiroso, mas nesse momento ele falou uma verdade que ele mesmo diz: olha, porque Deus sabe que no dia em que comerdes se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E no comparativo, no que Deus disse e que Satanás disse, o homem sendo como Deus, onde o próprio Deus atesta isso e Satanás já sabia, por que o homem, sendo como Deus no quesito, conhecendo entre o bem e o mal, o homem sempre escolhe o mal? Ele tendo a oportunidade de distinguir, né, sabiamente, né, com um olhar realmente atento o que é o bem e o mal, ele sempre escolhe o mal. A questão é justamente essa, porque o homem se corrompeu, quebrando o princípio da obediência. E é isso que ocorre conosco todas as vezes que eu desobedeço aquilo que o Senhor determina, buscando realmente o meu próprio interesse, eu acabo escolhendo o mal, ainda que esse mal venha travestido de bem, por uma situação lícita, por uma necessidade que carece daquele tipo de ação. Mas o fato de deixar de confiar na palavra do Senhor, de pedir orientação, de deixar realmente com que o Senhor haja diante daquela situação, faz com que eu escolha o mal. Né? Por que ele se torna mal? Porque foi uma situação escolhida, um caminho, né, trilhado, baseado na opção da carne, no entendimento da carne. Ao contrário de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ao qual ele faz a comparação, eis que o homem é um de nós, por que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo não praticam o mal? Porque não são corrompidos. Porque vivem nessa santidade ao qual eles são a própria santidade em si, ao qual fomos criados para também caminharmos nessa santidade. Né? Que, porém, diante das circunstâncias, foram quebradas pelos nossos descendentes Adão e Eva. Onde os seus olhos realmente, onde sua vontade ali foi despertada para querer realmente serem donos da sua própria vida. Por que então o homem escolhe o mal? Pelo fato de terem os seus atributos divinos, né, a sua imagem e semelhança terem sido corrompidas. Vamos ver o que diz aqui em Romanos 1:22. Romanos 1:22 diz assim: proclamando-se a si mesmos como sábios, perderam completamente o bom senso. Então essa é a questão. A partir do momento que o homem se vê, né, assim como Adão e Eva ali se viram como realmente agora como deuses da sua vida, sabendo interpretar entre o bem e o mal, conhecendo entre o bem e o mal, e hoje não é diferente. Né, essa sabedoria humana, e mesmo a sabedoria de muitos homens que estudam a palavra de Deus, mas acabam perdendo, né, o foco, a essência do que a palavra realmente quer, indo muito mais além do que aquilo que a palavra quer expressar, acabam utilizando a palavra para deturpar determinadas ações ou até o entendimento desses homens. Porque acabam ficando na sabedoria, na letra, e deixam que a carne domine isso. E não o Espírito. Porque a palavra ela é revelada a mim e a você através do Espírito Santo. Todos nós podemos ler a Bíblia se não estivermos com o Espírito Santo nos orientando no entendimento humano, na natureza humana. E com isso, muitas das situações que aqui estão expostas, como muitas pessoas dizem, vão dizer que foi história, que isso é invencionice, que isso é lenda, né, que isso realmente não aconteceu. Mas para os que creem e são guiados pelo Espírito da verdade, meu irmão, vão ter a revelação do Senhor. Deuteronômio 29:29 diz que as coisas reveladas pertencem ao homem e as não reveladas pertencem a Deus. Então nem tudo que está aqui realmente eu e você vamos ter acesso. Mas aqui está revelado através do Espírito Santo. E através dele que nós vamos ter esse entendimento. Romanos, ainda no capítulo 1, no versículo 28, diz assim: além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, ele mesmo os entregou ao ardis de suas próprias mentes depravadas, que conduz a praticar tudo o que é reprovável. Ou seja, o fato do homem se considerar sábio na sua carne, no seu entendimento, no seu intelecto, desprezando a ação da cruz, desprezando a ação do Espírito Santo, tanto para aqueles que aceitaram Jesus, tanto para aqueles que, né, resistem ao chamado do Senhor, é ter
serem entregues à própria ação de suas mentes, ao próprio ardiz, né? Haja vista que a mente da gente, meu irmão, se realmente ela não te for submetida à ação do Espírito Santo, né? E você pode dizer por si mesmo, se a gente der margem, o tanto de situações que são criadas e vem à nossa mente, que misericórdia, só a graça do Senhor. Então esse trabalhar na nossa mente, ele é contínuo. Haja visto que Satanás não faz com que ninguém faça nada de errado, ele simplesmente ele sugere, mas quem vai e faz é o nosso membro, é a nossa mão, é o nosso braço, é a nossa perna que caminha para o mal, direcionado por aquilo que foi sugerido na nossa mente, que porventura eu e você compramos, deixamos com que vá para o coração e isso se manifesta em ação. Então, o que tem estado dentro da sua mente? Quando fiz lá a comparação quando eu e você olhamos para o espelho, o que nós vemos, meu irmão, é justamente isso. Vai fazer essa reflexão, o que tem tomado conta da minha mente, o que tem tomado conta do meu coração, né? Porque é isso que vai direcionar o meu caminhar, isso que vai direcionar o meu agir. E aqui o Senhor diz que, uma vez que forem entregues ao ardiz de suas próprias mentes, olha daí o que surge. A partir do versículo 29, tornam-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância e depravação, estão empanturrados de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Vivem criando maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor e respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo. Versículo 32, e apesar de conhecerem a justa lei de Deus, que declara dignos de morte todas as pessoas que praticam tais atos, não somente os continuam fazendo, mas ainda aprovam e defendem aqueles que também assim procedem. Então nós vemos que realmente uma mente guiada pela carne, ela produz todas essas situações, meu irmão. E mesmo aqueles, o qual ele diz no versículo 2, que conheceram a justa lei de Deus e ainda apoiam outras pessoas que fazem tais coisas. Porque na carne a gente justifica, a gente releva o pecado, releva o erro, né? Arruma justificativas, explicações. Mas no Espírito, realmente no revelamento, na revelação da verdade, a gente realmente contesta, ou seja, a gente vai na contramão de tudo isso. E é isso que milita entre uma coisa e outra, entre a carne e o Espírito, meu irmão. É um querendo prevalecer no outro, dizendo, a verdade é essa. A carne diz que a verdade é essa, o Espírito diz que a verdade é a verdade de Deus, é a palavra de Deus. Então devemos realmente estarmos atentos o que temos deixado entrar na nossa mente. A frase que ficou marcada na nossa igreja com relação à mente é o firme a mente. E definitivamente, meu irmão, tudo está associado à mente, o que faz com que eu e você vamos estar realmente atentos à voz do Espírito, à voz da carne, aquilo que temos deixado permear, deixado tomar conta de nossa mente. Daí a importância de estarmos meditando, de estarmos em comunhão, de estarmos jejuando, de estarmos realmente buscando a face do Senhor, para que o que tome conta da nossa mente, tome conta da nossa vida, do nosso coração, da nossa alma, seja a vontade do Senhor. Vamos ver aqui em Tito capítulo 1, versículo 15 e 16, diz assim, tudo é puro para os que são puros, mas para os corrompidos e incrédulos nada é puro. Antes, tanto a mente como a sua consciência estão contaminadas. Versículo 16, confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Vejam bem, tudo é puro para aqueles que são guiados pelo Espírito. Tudo vai ser santo, ou seja, a gente vai olhar com outros olhares, um olhar além daquilo que estamos vendo carnalmente. Vamos saber distinguir. Versículo 16 fala assim, confessam que conhecem a Deus, assim da mesma forma que em Romanos nos diz aqui, porém negam com as suas obras, com as suas atitudes, apoiam situações erradas. Hoje a gente vê cristãos apoiando situações adversas em nome do amor. Devemos amar, mas confunde o amar a pessoa com os seus atos, com os seus gestos.
né, trazendo isso até para dentro mesmo da própria igreja. Muitas pessoas, né, com esse ato de inclusão, têm aceitado situações carnais dentro da sua igreja, né, em nome desse amor ao qual Cristo anuncia, mas esquecendo que esse amor é um amor baseado no Espírito, né? Que os verdadeiros adoradores, aqueles que amam realmente a Deus, o adoram, o amam em espírito e em verdade, a verdade que vem da sua palavra. 1 Coríntios 2,14 a versículo 16 diz assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Versículo 15: Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Veja bem, meu irmão, o homem carnal natural só vai compreender aquilo que diz respeito ao natural e à carne. Quando se falar de alguma situação ao qual o Senhor está nos dizendo através do Espírito, o homem ele vai se confundir, vai se perder. E assim eu vejo vários cristãos ao longo do tempo que há várias situações na Bíblia ao qual ele ainda não compreende. E não busca essa compreensão através do Espírito Santo, mas o entendimento da carne, e as situações que realmente através da carne não vai haver entendimento. Aliás, toda situação através da carne, no que diz respeito ao espiritual, não vai haver esse entendimento. Mas o que é espiritual, ele discerne aquilo que é espiritual. E ele de ninguém é discernido. Ou seja, só é discernido por quem é espiritual. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ninguém, a não ser aquele que é instruído pelo Espírito Santo do Senhor, que vai compreender uma mente que é espiritual através de uma mente sendo espiritual. E aqui o apóstolo Paulo afirma também para o povo de Coríntios, assim como também afirmou para o povo de Roma. Mas nós temos a mente de Cristo. E você, meu irmão, que nos escuta, ou estará nos escutando, a sua mente é uma mente cristã, uma mente de Cristo, que pensa como Cristo pensa. Imaginando que você, sabendo quem você é, ou quem você foi hoje, estando na presença do Senhor ou não, mas estando com saúde, vivo, em condições de se alimentar, de andar, caminhar, entende que é a misericórdia do Senhor que assim permite, que é a longanimidade do Senhor assim permite, porque não tem prazer com que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos, que enviou inclusive seu Filho. Quem daria em sã consciência, carnalmente pensando, a vida de alguém, do seu filho, para morrer por alguém? A Bíblia até diz que alguém poderia fazer isso por alguém muito chegado, talvez sua esposa, Mas, na grande maioria das vezes, não. Mas quem que entende uma mente de Deus ao ponto de fazer isso? Entendendo como que é o ser humano, nós que entendemos como nós somos, no nosso interior, sabemos que realmente não merecemos nada. Se realmente formos sinceros conosco, quando olharmos para dentro de nós, vamos entender que não merecemos nada. Por mais que, entre aspas, façamos aí bondades, ainda que movidos pelo Espírito Santo, mas entendendo que toda bondade, tanto aqueles que estão em Cristo como não estão, provém do Senhor. Porque como imagem e semelhança do Senhor, ainda que com essa imagem e semelhança corrompida, toda essa essência de querer fazer algo, de querer prover algo, vem do Senhor. Vem daquele que nos criou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas ainda que você possa dizer que não se conheça, meu irmão, e possa atestar de você mesmo como uma boa pessoa, mas eu quero te dizer que Jesus Cristo nos conhece, e muito bem. Há uma situação aqui em João 3,23, a qual ele expressa isso de tal forma que nos faz realmente ficarmos atentos. E ele diz assim, João 3,23 ao versículo 25. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Versículo 24. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Versículo 25. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Algumas versões vão falar, ele bem conhecia a natureza humana. Veja bem, essa situação, meu irmão, de buscar a Jesus Cristo na carne, assim como esses homens, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome, mas creram porque viram os sinais. E para a carne interessava suprir a sua necessidade. E assim acontece conosco.
A carne prevalece uma vez que ela é açoitada, uma vez que ela é afligida, uma vez que ela requer alguma situação. Aquilo que puder suprir ela vai correr para aquela situação. Aquilo que puder fazer com que faça com que ela sofra menos ou não sofra nada, ela vai correr para aquela situação. A gente pode fazer um exemplo com o jejum. Quando é lançado um jejum, a primeira coisa que a carne faz é querer rejeitar ou arrumar alguma coisa para substituir aquela situação, para que a carne sofra o mínimo possível. Só que o Senhor Jesus diz assim, mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos o conhecia. Conhecia a sua índole, conhecia a motivação dessa busca, dessa aproximação. Então corremos o risco, se deixarmos com que nossa carne esteja prevalecendo, manifestando a sua vontade. Não digo nem manifestando, porque manifestar ela sempre vai estar manifestando, mas nos levando a suprir essa manifestação, fará com que o Senhor Jesus não confie em nós, fará com que não sejamos reconhecidos como os teus filhos, ainda que tenhamos combatido um bom combate, ainda que tenhamos terminado a carreira, ainda que tenhamos guardado a fé, mas provisório, porque tudo isso terá morrido ao longo desse caminho, porque foi feito na carne. Sabemos que na carne tudo perece, porque o Senhor conhece a índole humana. Então, para que a confiança do Pai, meu irmão, esteja sobre nós, porque aqui o texto diz que eu não vou precisar testemunhar de você, meu irmão, ao Senhor Jesus. Olha como fulano é bênção, Pai, olha como ele faz e acontece, Senhor. Porque o Senhor Jesus, Ele mesmo terá esse entendimento, Ele estará, assim como Ele está, através do seu Espírito Santo, que nos deixou nos monitorando e verificando a real motivação do nosso coração, da nossa busca e por quem essa motivação está sendo movida, está sendo direcionada. O apóstolo Paulo continua aqui no livro de Romanos, e demonstra que ele compreendia muito bem essa natureza humana. E ele fala isso aqui no capítulo 7. Abram as suas Bíblias no capítulo 7, meu irmão, movidos pelo Espírito Santo em nome do Senhor Jesus. Capítulo 7, do versículo 25, ele diz assim: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que eu mesmo, com a razão, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Olha só. Mas, meu irmão, aqui está falando com a razão servir a lei de Deus, mas servir com a razão não é servir com a carne. A palavra do Senhor diz em Romanos 12, para que façamos um culto racional, ou seja, com entendimento, meu irmão. Com entendimento na razão, mas movidos pelo Espírito Santo do Senhor. Fala que para que nós tenhamos a nossa mente transformada. Ou seja, saia um culto racional com uma mente transformada, saindo da carnalidade, para que o Espírito Santo, na liberdade dele, possa realmente transformar nossa mente e nós possamos ali, num culto racional, entender que estamos servindo a um Deus que entende e compreende a nossa natureza humana, e quando realmente estamos nos deixando mover pelo espiritual, pela obediência à sua palavra, pelo temor, pelo tremor do Senhor. Não deixando com que essa natureza humana corrompa o nosso amor a Deus, o nosso amor ao próximo. Porque essa mancha, essa manifestação da carne, meu irmão, não deixa com que nós realmente vivamos o verdadeiro evangelho, um evangelho baseado no amor baseado na ação do Espírito Santo, no fruto do Espírito Santo, meu irmão. Realmente, quando olhamos para nós, vimos esse fruto se manifestando, a benignidade, o amor, a bondade, a benignidade, a longanimidade, a alegria. Realmente vemos essa paz realmente se manifestando. O Senhor quer que realmente entendamos isso, porque com a carne eu sirvo ao pecado, eu sirvo a lei do pecado. A minha carne só serve para servir ao pecado. Agora, um corpo santificado através da ação do Espírito Santo, em sintonia com o Espírito do homem, move essa carne, subjuga essa carne para servir a lei do Senhor. Em nome de Jesus. Ainda em Romanos 8,5 ele diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser.
Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha só, meu irmão, como é sério. Se é que o Espírito Santo habita em você, como que eu sei que o Espírito Santo habita em mim? Se eu estou dando ouvido a ele. Se eu não tenho ignorado, se eu não tenho entristecido a ele. Se eu não tenho realmente deixado com que minha carne prevaleça. Dessa forma eu sei que realmente Deus está em mim. Dessa forma eu sei que estou sendo guiado pelo Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. O objetivo de Paulo aqui em Romanos, ali no capítulo 1, no versículo 13, meu irmão, ele diz assim, era colher algum fruto espiritual entre eles. Que fruto espiritual alguém pode colher em mim, alguém pode colher em você, quando nos vem, meu irmão? Para nós que nos dizemos filhos de Deus, cristãos, né, homens e mulheres de Deus. Porque se fizermos uma analogia com uma árvore frutífera, nenhuma árvore produz o seu próprio fruto para si mesmo. Sempre a árvore produz o fruto para alguém, para algo, para alguma função. Não tem como eu colher o meu próprio fruto para o meu próprio sustento. E o Senhor faz uma analogia, né, da árvore e seus frutos, nesse sentido. Que eu devo frutificar para servir alguém. Alguém que esteja perecendo, alguém que esteja morrendo, alguém que esteja necessitado de algo, possa vir e enxergar em mim, através dessa imagem e semelhança do Senhor, enquanto homem espiritual, e colher esse fruto em mim, e com isso ser saciado, e com isso ser realmente transformado a ação do Senhor. Será que eu e você somos uma árvore frutífera, a qual as pessoas têm chegado até nós e encontrado algo que possa realmente dar um sentido para suas vidas, meu irmão? Ah, mas quem faz isso é Deus. Pois é, mas Deus escolheu a mim e a você para fazermos isso, meu irmão, nesse privilégio, nessa responsabilidade, e o qual até hoje Satanás sugerindo, onde nós sendo como Deus, não precisamos, né, ouvi-lo, podemos fazer nossas próprias escolhas, mas vendo até onde aqui chegamos, que as nossas escolhas, ainda que sendo igual a Deus, tendo nossos olhos abertos, e agora sendo igual a Deus, né, mas corrompidos, não podemos nunca escolher o bem. E dessa forma nunca vamos chegar a morarmos com Deus, a atingirmos a vida eterna. E no texto de Lucas 13, versículo 6 ao versículo 9, ele faz essa analogia, dizendo, um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto. Não o achando, e disse ao vinhateiro, eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe, Senhor, deixa a este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandará cortar. Ou seja, havia ali uma figueira, é um texto direcionado ao povo judeu, mas que cabe a nós. Onde a figueira aqui plantada a vinha do Senhor, é o próprio povo judeu. Mas eu quero que eu e você nos coloquemos nessa situação. Esse certo homem é Deus, é o dono da vinha. E o vinhateiro é o próprio Jesus Cristo. Ou seja, se não estivermos ligados a essa vinha, meu irmão, não vamos produzir fruto. Ali o texto diz que o vinhateiro estava cercando, estava cuidando, mas estava difícil dessa vinha realmente dar o seu fruto. Porque aqui o texto, se você pegar em um contexto, o povo judeu estava resistente, né, àquilo que o Senhor estava tratando e trabalhando com eles. Estavam rejeitando aquilo que o Senhor, né, estava direcionando seus caminhos. Não é diferente conosco. Nós, né, chamados das trevas para a luz do Senhor, o Senhor querendo, né, nos levando a esse caminho de transformação, de aperfeiçoamento, até aquele grande e glorioso dia. Também tem tratado, adubado, né, nos enviando a palavra, nos enviando a mensagem, manifestando no individual, no coletivo, né, querendo tratar com a igreja como um todo, como um corpo, né, na sua família. Mas nessa rejeição, na manifestação da carne, da natureza humana, temos rejeitado e com isso não conseguimos gerar o fruto necessário para abençoar, para representar esse Deus. Pessoas têm perecido à nossa volta e nós muitas das vezes estamos ali, né, omissos, porque não temos o que oferecer, porque estamos preocupados conosco, baseado na necessidade da nossa carne.
E a carne nunca se sacia, meu irmão. E é essa a questão, ainda se houvesse um momento que a carne estivesse saciada, bom, agora eu vou olhar para o meu próximo, não. Andando nessa carnalidade, eu deixo de realmente prestar um verdadeiro amor sincero ao meu Deus, porque estou negando o seu evangelho. Deixo de estar atento à necessidade do meu próximo. E a Bíblia nos diz que o maior prazer, meu irmão, bem-aventurado é aquele que dá e não o que recebe. Só que a carne só pensa em receber. Provérbio já nos diz, né, que só dá. A carne só pede, ela só quer. Ela não tem prazer em dar. E a palavra do Senhor que diz que o maior prazer é dar-se. A definição de amor é dar-se, porque Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho único. Então nós temos que andar nessa condição, nesse entendimento espiritual, através da ação do Espírito Santo, meu irmão. E faça-se um paralelo desse texto com o texto de Mateus 3:8, onde ali João Batista, anunciando o Evangelho, preparando o caminho para o Senhor, ele chama a atenção dos fariseus e diz assim, Mateus capítulo 3, a partir do versículo 8, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Versículo 10, e também agora está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Ou seja, os homens vinham até João querendo esse batismo, mas ainda sem produzir um verdadeiro fruto de arrependimento, sem fazerem essa autoanálise e reconhecerem que, apesar de viverem a lei e até acrescentarem mais coisas à lei, estavam vivendo na carne, dentro da sua hipocrisia. E ele diz, produzir frutos dignos de arrependimento. Realmente devemos estar atentos se estamos produzindo frutos dignos de verdadeiro arrependimento, de limpeza de todo o nosso pecado, de toda a sujeira que impede que manifestemos a imagem e semelhança do nosso Senhor. Ele diz produzir, então é uma ação que compete a nós produzir. Mas só conseguimos produzir através da instrução e da ação do Espírito Santo. Frutos dignos do arrependimento só vêm através da ação do Espírito Santo, que nos convence do pecado, do juízo e da morte. E com isso realmente vamos entender que não somos merecedores de nada. Do contrário, o que estamos produzindo é uma produção baseada na carne, que perece, que faz com que realmente eu e você não atinjamos o objetivo de manifestar a presença do Senhor, a vontade do Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, sejamos atentos, meu irmão. E aqui no versículo 10 ele diz assim, pois não produz um bom fruto. E também agora está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois, que não produz bom fruto. E só não produz bom fruto quem tem andado na carne. Então, ainda que esses frutos produzidos por mim e por você se manifestem em boas ações ao nosso próximo, a obra do Senhor, mas se foram feitos na carne, não são bons frutos. É palha. Vão ser queimados, vão perecer, não vão prevalecer. Quando chegarmos na presença do Senhor e mostrarmos as nossas boas obras, elas não vão ser vistas, porque serão queimadas. Estejamos atentos em nome do Senhor Jesus Cristo, que tipo de fruto estamos produzindo, se é que estamos produzindo algum fruto. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E nós estamos nos conduzindo ao fim dessa ministração, meu irmão, dessa breve mensagem. Espero que tenha sido breve, e que vocês não tenham deixado com que a natureza humana e carnal fizesse com que perdessem a atenção, ou se desviassem, ou até desligassem esse vídeo por achar que não está falando contigo. Eu quero te dizer que a tua natureza humana assim está se manifestando, meu irmão, porque a espiritual tem prazer em ouvir a palavra do Senhor em todo, em qualquer momento, seja de quem e qualquer um que venha estar falando, principalmente se estiver falando através do Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles homens, eles achavam, meu irmão, que o fato de serem filhos de Abraão era o suficiente para estarem ali e não precisariam gerar esse fruto digno do arrependimento. E de repente até não precisariam passar por esse batismo de arrependimento que o Senhor estava ali, o João estava ali anunciando. E às vezes podemos sermos nós assim, nos apoiando no nosso entendimento, nas nossas ações, nas nossas obras,
na nossa religiosidade e achando que com isso, né, estamos realmente agindo espiritualmente falando, mas estamos na carnalidade sendo hipócritas, meu irmão, assim como a palavra diz a esses homens. E por fim terminamos aqui lendo os textos de João, a partir do capítulo 13, versículo 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ou seja, a manifestação do meu fruto, meu irmão, a manifestação da imagem e semelhança que foi criado do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao qual Deus me enxerga através da presença do Espírito Santo na minha vida como uma vida lavada e remida, porque guiado pelo Espírito Santo eu vou estar sempre buscando perdão, buscando sempre me desviar dos maus caminhos, buscando sempre me redimir. É que serei reconhecido como discípulo do Senhor, como filho do Senhor naquele grande e glorioso dia. Porque pelo fruto se conhece a árvore, né? Pelo fruto eu vou saber se realmente essa árvore é uma árvore carnal ou uma árvore espiritual. Por qual fruto tenho sido reconhecido? Primeiro por Deus e consequentemente pelas pessoas. Essa é a pergunta que o Espírito Santo deixa para nós. E diante de tudo aquilo que foi dito, que o Senhor pede para que nós estejamos meditando. Até onde a natureza humana tem prevalecido sobre a vontade do Senhor através da ação do Espírito Santo na minha e na sua vida, que já o conhecemos, que já o recebemos, e para aqueles ao qual o Senhor está te chamando, meu irmão. Em nome de Jesus. Eu quero orar com vocês nessa noite, agradecendo ao Senhor por mais um momento na presença dEle e pedindo ao Senhor que abra a nossa mente, ou que nos ajude a enxergar, a estar atento à voz do Espírito Santo, e aonde a carne estiver prevalecendo, prevaleça a vontade do Senhor, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor, a ação salvadora e redentora do Senhor naquela cruz. Que em nome do Senhor Jesus Cristo assim seja conosco na volta do Senhor, que Ele nos encontre nesse caminhar no Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus. Pai, que essa palavra venha arder, venha nos incomodar, venha matar e mortificar a nossa carne em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim eu te peço e te agradeço, meu Senhor eterno. Que o Senhor encontre, Senhor, no Ministério Pedra Viva, em toda a tua igreja esparramada por essa terra, realmente vidas buscando viver através do Senhor, meu Pai eterno. Reconhecendo as suas falhas, meu Pai eterno, e a dependência do Senhor, para a honra e glória do teu nome, meu Pai. Assim eu oro e agradeço. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que a paz do Senhor resplandeça sobre a sua vida, sobre a sua família, através da ação do Espírito Santo do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus queridos.